Isso não é um exagero nem uma estratégia para gerar pânico. Se você está pensando em comprar uma casa, o tempo está se esgotando. Nos últimos anos, algumas cidades ao redor do mundo experimentaram um aumento vertiginoso nos preços das habitações, superando 100% em menos de 5 anos. Nos Estados Unidos, várias cidades registraram aumentos notáveis no valor das propriedades. Detroit, Michigan, viu os preços das casas subirem mais de 122% nos últimos 5 anos. Em Ogden, Utah, de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, o preço médio das casas à venda disparou impressionantes 392%, atingindo $542.450. Huntsville, no Alabama, Nashville, no Tennessee, Austin, no Texas e Miami, na Flórida, viram um aumento de até 320% nos últimos 5 anos. Mas isso é um fenômeno global. Espanha, Portugal, Turquia, Estônia e Hungria viram o mesmo padrão. Só por curiosidade, me deixe saber na seção de comentários como você notou esse fenômeno na sua cidade. O mercado imobiliário está em um ponto de inflexão. Alguns especialistas dizem que os preços continuarão subindo sem parar, enquanto outros alertam que podemos estar à beira de uma bolha semelhante à de 2008. A grande questão é: o que realmente acontecerá em 2025? Este será o último grande ano para comprar antes que a habitação se torne inacessível? Ou estamos diante de um colapso iminente que poderia arrastar milhares de famílias para uma crise financeira? Se você está planejando comprar uma casa, este vídeo te ajudará a tomar a melhor decisão possível. Vamos falar sobre os fatores que estão empurrando os preços para cima. Analisaremos se realmente estamos diante de uma bolha imobiliária e te daremos informações-chave sobre como agir neste momento de incerteza. Fique até o final, porque o que você descobrir hoje pode mudar completamente seu futuro financeiro. O valor das casas aumentou até 100% em menos de uma década. Isso significa que uma casa que em 2018 custava $300 mil, hoje poderia estar acima de $500 mil. Mas até quando essa tendência continuará? A oferta de novas residências é insuficiente. A construção diminuiu drasticamente em muitas cidades devido a regulamentos excessivos, custos elevados e falta de incentivos para os desenvolvedores imobiliários. Ao mesmo tempo, a demanda continua alta, impulsionada pela falta de aluguéis acessíveis e pela percepção de que comprar é a única opção viável para muitas famílias. Além disso, o investimento estrangeiro em imóveis está alterando o mercado em muitos países em lugares como Miami, Medellín, Madrid ou Cidade do México. Compradores internacionais com maior poder de compra estão adquirindo propriedades, elevando os preços e deslocando os compradores locais. E isso cria um efeito em cadeia que encarece a habitação para toda a população. Por outro lado, as taxas de juros têm sido relativamente baixas nos últimos anos, o que facilitou o acesso ao crédito e incentivou a compra de propriedades. No entanto, as previsões econômicas indicam que os bancos centrais podem modificar suas políticas a qualquer momento, o que faria com que as hipotecas ficassem mais caras e reduzissem a quantidade de compradores potenciais no mercado. Toda vez que os preços das casas sobem rapidamente, a palavra bolha começa a soar mais forte. A crise de 2008 deixou uma marca indelével na memória de milhões de pessoas, e muitos temem que a história possa se repetir. Mas será que realmente estamos diante de uma nova bolha imobiliária? Os dados dizem que desta vez a situação parece ser diferente. Para entender, é essencial analisar o que aconteceu em 2008. Naquela época, os bancos emprestavam dinheiro a pessoas sem capacidade de pagar, o que levou a que ninguém pagasse suas luxuosas mansões. Basicamente, pessoas que antes moravam na rua, de um dia para o outro, podiam solicitar um empréstimo para viver nas melhores áreas dos Estados Unidos. Como em todo golpe financeiro, o colapso foi iminente. Os bancos ficaram com milhares de propriedades que ninguém conseguia comprar, o que colocava o rei do mundo em xeque. Ou seja, para os bancos, chegou um ponto em que o banco não tinha dinheiro e estava cheio de propriedades. Para buscar liquidez, era obrigado a vender barato, e o mercado imobiliário colapsou, levando consigo a riqueza e o patrimônio de milhões de pessoas. Mas por que isso é uma boa notícia para você? E por que parece que 2025 é o melhor ano para comprar uma casa? Hoje em dia, a situação é diferente em alguns aspectos-chave. Os bancos endureceram seus critérios de concessão de hipotecas, evitando que os mesmos erros do passado se repitam.
Além disso, o emprego tem se mantido estável em muitos países, o que reduz o risco de inadimplência generalizada. Como se não bastasse, conseguir crédito atualmente é quase impossível. Se os bancos reduzirem cada vez mais a concessão de hipotecas, ou seja, os empréstimos que dão para que você possa comprar uma casa. Muitas pessoas que querem comprar uma casa não conseguem, o que faz com que o imóvel só possa ser adquirido por pessoas com muito capital. Além disso, os altos custos de construção e a falta de incentivos para investimento imobiliário estão limitando a oferta. E quando algo tem muita demanda e pouca oferta, a mão invisível do mercado faz com que os preços subam cada vez mais. Tudo indica que, a menos que ocorra uma guerra global ou uma nova pandemia que impossibilite a geração de receitas no mundo, o mercado imobiliário continuará subindo. O acesso à habitação não é apenas um problema para quem quer comprar, mas também para quem precisa alugar. Cada vez mais pessoas estão sendo expulsas do mercado imobiliário por preços que sobem sem controle. Os governos tentaram intervir com regulamentações, mas a realidade é que essas medidas, em muitos casos, tiveram o efeito oposto, reduziram ainda mais a oferta e encareceram as poucas habitações disponíveis, em cidades como Medellín, Buenos Aires, Cidade do México ou Madrid. A escassez de moradias levou a situações extremas. Os aluguéis subiram tanto que muitas pessoas tiveram que optar por dividir quarto, voltar para a casa dos pais ou até mesmo buscar alternativas fora das grandes cidades. Mas o problema não é apenas a falta de oferta, mas sim as condições em que se encontram os poucos imóveis disponíveis. Casas em mau estado, preços exorbitantes e condições abusivas tornaram-se a norma em muitas regiões. Por outro lado, a construção de novas moradias ficou estagnada em muitos países. As barreiras burocráticas, os altos custos e a falta de incentivos para os promotores fizeram com que a oferta de novas casas fosse mínima. A isso se soma o investimento especulativo de fundos estrangeiros e grandes corporações que monopolizam propriedades e elevam artificialmente os preços. Os governos poderiam tomar medidas eficazes para aliviar a crise, como incentivar a construção de habitação acessível, facilitar a conversão de locais em desuso em unidades habitacionais ou melhorar as políticas de aluguel. No entanto, até agora, muitas das decisões foram na direção errada, agravando o problema em vez de resolvê-lo. Mas a verdadeira pergunta é: o que você pode fazer para não ficar preso nesta crise? Porque, se você esperar demais, pode se encontrar em uma situação sem saída. O mercado imobiliário está em uma fase crítica, e o que você fizer nos próximos meses pode fazer a diferença entre garantir seu futuro ou ficar sem opções. Para tomar a melhor decisão, há vários fatores-chave que você deve considerar. Se o seu objetivo é gerar dinheiro e viver confortavelmente, a melhor estratégia em um mercado imobiliário em alta é aproveitar o alavancamento financeiro com taxas fixas, comprar em mercados com potencial de valorização e usar o aluguel para cobrir custos e gerar fluxo de caixa. Aqui está uma estratégia concreta com números reais. Se eu tivesse 30 anos e um orçamento de $100 mil, minha estratégia para gerar riqueza e viver confortavelmente no futuro seria clara: investir em imóveis com um enfoque inteligente. Em vez de comprar uma casa para morar, eu usaria esse dinheiro para adquirir uma propriedade em uma cidade com forte crescimento e demanda por aluguel, como Austin, Cidade do México ou Lisboa. O objetivo não seria apenas ter um lugar próprio, mas fazer o dinheiro trabalhar para mim, gerando renda passiva e aumentando seu valor com o tempo. O primeiro passo seria buscar uma propriedade com potencial de valorização, certificando-me de que a área tivesse demanda de aluguel e uma tendência de aumento nos preços de habitação. Com $100 mil, eu poderia adquirir um imóvel através de financiamento, colocando uma entrada de 20%, ou seja, $20 mil, e financiando o restante com um empréstimo hipotecário a 30 anos com uma taxa de juros de 7%. Isso significaria que meu pagamento mensal da hipoteca seria em torno de $532, aos quais eu adicionaria mais $200 em seguros, impostos e manutenção, deixando meu custo total em $732 por mês. Para que este investimento seja realmente rentável, optaria por alugar a propriedade desde o início. Em uma área com alta demanda, poderia fixar um aluguel mensal de $1.000, o que me permitiria não apenas cobrir os custos, mas gerar um fluxo de caixa positivo de $268 por mês. Este dinheiro extra, embora não pareça muito no início, acumularia ao longo do tempo e me ajudaria a cobrir imprevistos ou até mesmo economizar para um segundo investimento. Mas a chave dessa estratégia não está apenas no aluguel mensal, a menos que na valorização da propriedade. Se o mercado mantiver uma apreciação de 8% ao ano em 5 anos,
Minha propriedade de $100.000 passaria a valer aproximadamente $146.900. Isso significaria que, além da renda obtida com o aluguel, meu investimento teria crescido $46.900 apenas por valorização. Depois desses 5 anos, teria várias opções. Poderia vender a propriedade e recuperar meu investimento inicial junto com o lucro, obtendo um total de $62.980 entre aluguel e valorização. Mas talvez a melhor decisão fosse refinanciar a propriedade, obter um novo empréstimo com base no seu novo valor e usar esse capital para comprar outra casa, repetindo o processo e expandindo o meu portfólio imobiliário. Este método me permitiria em 10 ou 15 anos ter várias propriedades gerando renda passiva, ao ponto em que os aluguéis me dariam dinheiro suficiente para cobrir minhas despesas e viver confortavelmente sem depender de um salário tradicional. Ao contrário de comprar uma casa para morar, essa estratégia transforma o dinheiro em uma fonte de crescimento constante, assegurando estabilidade financeira no futuro. Quero te contar sobre como, pessoalmente, me tornei milionário, fazendo canais do YouTube como este. Meu canal principal do YouTube, Faceless, se chama Tuvi Saúde. Tenho milhões de reproduções mensais e ganho até $8.000 por mês apenas com esse canal. O canal que você está assistindo é a adição mais recente à minha lista de canais. Se quer aprender a tornar o YouTube um negócio rentável, sem cair em vendedores de fumaça que prometem automação sem esforço, confira o primeiro link na seção de comentários. Tenho um presente para meus assinantes do YouTube.